Olá, abençoados, iluminados pela luz do Eterno. O tema do vídeo de hoje é: ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão? É uma pergunta que eu estou fazendo para você, meu irmão, minha irmã. Ao ressoar da última trombeta, os mortos vai ressuscitar? Irmão, querida irmã, os religiosos ainda ensinam e aguardam a ressurreição de todos que morreram desde Adão e Eva, e de todos quanto outros ainda morrerão, até o dia em que a trombeta de Deus soará, para que eles, desde Adão e Eva, possam ressuscitar e encontrar o seu Senhor nos ares. Porque esse é o entendimento deles. Se você ler em Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12, ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado entre os mortos, como dizem alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Versículo de número 32. Se como homem lutei em Éfeso como fera, que me aproveita isso se os mortos não são ressuscitados? E versículo 44. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se é corpo animal, há também corpo espiritual. Os religiosos, como eu já disse, eles aguardam o toque da última trombeta, quando os mortos hão de ressuscitar. E ao ressuscitarem, eles serão transformados. Eu mesmo preguei muito, eu mesmo ensinei muito, eu mesmo acreditei nisso, baseado na epístola de Paulo aos Tessalonicenses, quando Paulo diz acerca daqueles que morreram. Então, no final, Paulo dizia, ele esperava estar vivo para que pudesse encontrar o seu Senhor nos ares e assim estar para sempre com ele. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olho, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão, incorruptível, e nós seremos transformados. É nisso que os líderes são apegados, porque eu também acreditava nisso aqui. Então eles dizem que Paulo estava falando ali de um futuro, como ensinam hoje dentro da sinagoga, num futuro. E Paulo dizia de um futuro de 2000 anos e ainda não aconteceu. E os religiosos dizem que isso ainda vai acontecer. Porque esse texto, trazendo para gerações futuras, e muitos acreditam que haverá essa ressurreição. Quando nós vamos ao sepultamento e ali eles fazem aquele culto fúnebre, e ali a gente ouve então diversas pessoas falando que a pessoa dorme. O nosso irmão dormiu no Senhor. A nossa irmã dormiu no Senhor.
mas um dia vai ressuscitar e um dia vai encontrar o Senhor nos ares. Mas se não, vejamos o que diz em Apocalipse, no capítulo 11, nos versículos de número 15 ao 17. O sétimo anjo tocou a sua trombeta. João diz aqui que o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram ao Eterno. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era, porque tomaste o seu grande poder e reinaste. Paulo, quando ele fala dos 24 anciãos, primeiro Paulo aos Coríntios, ele não está falando dos anciãos da CCB, não, e nem dos anciãos do Testemunho de Jeová, tá? Paulo acreditava estar vivo para que ele pudesse passar por esse processo, por esse acontecimento. Paulo acreditava que ele estaria vivo na vinda de Jesus. Mas, infelizmente, ele foi decapitado antes da vinda de Jesus. Quando João fala acerca da última trombeta, ele diz: no dia do Senhor, que são os dias de juízo, dos 3 anos e meio, de 63 a 70 dessa era. O dia do Senhor era o dia do seu juízo, do seu julgamento. A trombeta tocou. Então, como que você aguarda a última trombeta que Paulo dizia que iria ressoar? E João diz que a trombeta já ressoou. João escrevia às 7 igrejas da Ásia, alertando os irmãos acerca do que estava por vir, da grande tribulação, de todos os acontecimentos que viriam, da destruição de Jerusalém, a desolação de Jerusalém, a destruição do templo de Jerusalém. O juízo de Deus viria sobre Jerusalém, nas nuvens, sobre o povo de Deus, os judeus. Mateus 24. Tudo isso que João escreve está no contexto da ressurreição. Paulo, ele acreditava, ele achava que ele ia estar vivo. Paulo esperava estar vivo quando essas coisas acontecessem. Paulo acreditava, ele aguardava que ele estivesse vivo. Mas a gente sabe que Paulo foi decapitado antes da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, em Mateus 24. Paulo acreditava que ele estivesse vivo, que ele iria visualizar e presenciar a vinda do Filho do Homem, o juízo sobre Jerusalém e a trombeta tocando. Baseado nessas crenças de Paulo, que os evangélicos ensinam que isso, que foi aguardado por muitos que já morreram, que já se foram, que é aguardado por muitos que ainda estão vivos. Às vezes você está aguardando a última trombeta. Eles acreditam que vão ressuscitar. Eles acreditam na ressurreição dos mortos. Eles acreditam que a trombeta ainda vai soar. Quando João diz que já tocou, já ressuscitou, como Paulo acreditava, Paulo tinha quase que uma certeza de que ele estaria vivo.
Porque muitos acreditaram, já morreram. Muitos hoje estão vivos e acreditam que essa ressurreição ainda acontecerá num futuro. Mas Paulo não estava falando de uma ressurreição de mais de 2000 anos. Ele disse que ele estaria vivo para que ele pudesse presenciar aquilo que ia acontecer. Mas infelizmente, Paulo morreu e não viu a destruição de Jerusalém, que era o juízo. Antes de Jesus vir aqui, as pessoas que morriam, o espírito ficava preso no Hades, no inferno, na sepultura. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 18 ao 20. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas foi vivificado no espírito, o qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais em outros tempos foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela, 8 pessoas se salvaram através da arca. Então, os espíritos estavam no Hades, no Sheol, no inferno, na sepultura. A ressurreição que Paulo falava, o único que ressuscitou dessa forma, em corpo, e ainda ficou 40 dias aqui, foi somente o Cristo ressuscitado. Foi o único que ressuscitou. Ninguém mais ressuscitou em forma corpórea, apenas o Cristo, e ficou 40 dias aqui na terra, dizendo aos discípulos que todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. Então por que, meu irmão, que você ainda não acredita que você vai ressuscitar num corpo esse que será transformado e iremos encontrar o Senhor nos ares? A Bíblia não fala disso, a Bíblia não dá margem para isso. Isso é um ensinamento errado, é uma doutrina criada fora do contexto da Bíblia, para que as pessoas acreditem e aguardem esse tal arrebatamento e o tocar da última trombeta que já tocou no ano 70. Porque Jesus, o Cristo, foi o único que ressuscitou. E antes que o corpo dele se desfizesse na sepultura, o espírito dele subiu aos céus. Corpo espiritual. Os espíritos que ele libertou do inferno, do Hades, do Sheol, da sepultura, que ele libertou, não eram corpos espirituais e não físicos, conforme te ensinaram para você. Então, os espíritos que ele libertou, não foi do jeito que aconteceu com ele. Ele ressuscitou em corpo físico, mas a tão esperada ressurreição, esperada pelos religiosos, não vai acontecer como aconteceu com Jesus, o mesmo corpo, não! Agora, ou seja, depois daqueles acontecimentos, quando o corpo para de imediato e o espírito volta para Deus. Quando chegar a tua hora, meu irmão e minha irmã, quando chegar a minha hora, meu irmão e minha irmã, esse corpo pecaminoso, carne, vai para a sepultura. O meu espírito volta para o Pai.
que lá é a nossa casa, a casa do Pai, mas não em corpo físico, mas sim em espírito. A última trombeta já tocou, a ressurreição já aconteceu, meu irmão. Oxalá você um dia possa encontrar o seu Senhor, o nosso Senhor, não nesse corpo pecaminoso, esse corpo defeituoso, mas um espírito que o Pai nos deu para nós, que é o conhecimento, a inteligência, a sabedoria, o fôlego de vida, volta para o Pai, a casa do Pai, o filho voltando para casa. Que a luz do Eterno derrame sobre você, sua família e sobre todos os lugares aonde você pisar. Misael Honório, de Bandeirantes, Paraná.